colocou em igrejas locais até aqui, até este momento, e nós queremos nesta noite juntos aqui neste lugar iniciar as nossas festividades, né? De 30 anos de ministério. Não são 3 dias e não são 3 meses, mas são 30 anos de ministério pregando juntos. Amém. Porque juntos nós estivemos durante todo este tempo, enfrentando lutas, enfrentando guerras, enfrentando falências e enfrentando, né, situações de Deus, fazendo nascer a cada dia, e nós permanecemos até hoje, né, juntos aí no ministério, andando com o Senhor. Ela prega, eu prego; ela profetiza, eu profetizo, né, ela ensina, eu ensino. O Senhor nos juntou. Eu não acredito em alma gêmea e nem acredito metade da laranja. Eu sou inteiro, ela é inteira. Amém. E nós dois somos um pela matemática de Deus na Bíblia Sagrada. Eu entrei completamente nessa relação, ela entrou completamente nessa relação, e nós entramos de cabeça no ministério. Amém. E é por isso, amados, que quando a Tina estava cantando aqui a música que fala a respeito da chamada de Elias, né? Quando ele diz que eu afundei meus barcos locais e eu queimei ali, né? Ele era boiadeiro, também era fazendeiro, tinha muitas coisas ali, ele queimou tudo. Porque para não ter a tentação de voltar atrás, porque a lide do ministério não é fácil. A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E em todo este tempo nós tivemos algumas tentações, alguma vontade de olhar para trás, mas o Senhor sempre dizia: olha para frente. Amém. E por isso nós queimamos ali nossos barcos locais, nós demos, né, adeus aos nossos familiares. Eu mesmo não participo com a minha família há muito tempo. Teve a boda dos meus pais, eu não consegui, porque a igreja naqueles dias tinha um evento, meus pais marcaram assim em cima da hora. Mas nós estamos aqui numa igreja humilde com cada um de vocês, e vamos entrar setembro aí comemorando esses 30 anos de ministério, adorando a Deus e declarando que esse segundo semestre será um semestre de bênção sobre a Igreja Batista Bethesda, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você concorda com isso? Você concorda? Diga amém. Amém. Declaro nada que é amarrado que não seja, sabe, quebrado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Por isso nós adoramos a esse Deus e glorificamos a esse Deus. E nós vamos falar nessa noite, queridos, se der para dar uma ligada aqui, gente, é um meio segredo. Nós vamos falar nessa noite sobre relacionamento matrimonial. As crianças daqui a pouco já vão sair, os adolescentes também. Eu e a pastora não vamos correr, não é? A gente vai pregar aquilo que for possível, e se não for, a gente deixa para um outro dia, para a gente poder estar junto, né? E aqui está edificando o coração de cada um de vocês. Nós queremos, nesse início de festividades nossa, né, do nosso ministério, nós queremos clamar pela família. Aleluia. Porque a família, ela é a base. A família, ela é a célula, né, de toda a sociedade. Uma empresa é feita de famílias, uma igreja é feita de famílias, uma sociedade é feita de famílias, e é por isso que nós estamos aqui, para restaurar famílias, para sermos usados por Deus para restaurar famílias. E a família, ela começa no relacionamento matrimonial, né? Satanás, ele tem investido contra essa entidade, né, que é a igreja, e essa entidade que é o casamento. Mas a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, né? E nós entendemos que um homem forte, uma mulher forte, um marido forte, uma esposa forte em Deus, ele tem o poder aí, né? Tem ali o dínamo de Deus para influenciar toda uma sociedade, né? Nós no dia 7 de setembro estaremos na rua ali, não por política. No dia 7 de setembro estaremos ali nas ruas, amados, não pela direita ou pela esquerda ou pelo centro, ou por Bolsonaro, ou por Lula, ou por quem quer que seja. Mas no dia 7 de setembro, eu e a minha esposa colocaremos uma camisa do Brasil. Eu tenho, você não tem, né? Vamos tentar conseguir para você, não é? Quer dizer, nós vamos sair, e quando nós estivermos ali, nós vamos estar marchando pela família e pela igreja. Aleluia.
estaremos ali naqueles dias clamando, né, como aconteceu ali na década de 60, quando mulheres de Deus, quando homens de Deus resolveram que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, e saíram das suas casas e começaram a marchar por todos os estados brasileiros e na capital, e tomaram todas as ruas, né? A Liga das Mulheres Católicas pela família com Deus. Ali o Senhor fez uma obra poderosa, e só a eternidade vai nos mostrar do que nós somos livres ali na década de 70. Só a eternidade vai recontar a história, mas a história da maneira como ela é. Glória a Deus. E eu e Eliana estaremos lá. Nós fizemos algumas lives, né? Algumas lives falando sobre o relacionamento matrimonial, e hoje, né, ela vai usar o celular abençoado dela. O Marco tem o tênis branco do poder, eu tenho o caderno do poder, aleluia, amém. A Eliana tem o celular, né, o tablet aí do poder, e nós vamos juntos aqui, né, ministrar a palavra de Deus. Antes da gente entrar, eu quero fazer um preâmbulo, pedir que os adolescentes e crianças possam sair agora, amém. Neste momento, podem estar saindo. E eu queria que você, só os tios que vão trabalhar, ninguém mais, ok? Queria que você abrisse a Bíblia no livro de Cânticos, no livro de Cantares. Glória a Deus. No livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Esperar que eles vão saindo, e você vai abrindo a Bíblia. Vão saindo em silêncio, quietinho. Só os tios que vão ficar, nenhum tio fique lá, a não ser os que vão ficar. Amém? Quero que você abra em Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 em diante. Cantares ou Cântico dos Cânticos. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as moças. Como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os rapazes. Eu tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me ao salão de banquetes, e o seu estandarte ou a sua bandeira sobre mim é o amor. O seu domínio, o escritor do livro de Cantares, ele diz: levou-me ao salão de banquetes, e o seu estandarte, a sua bandeira, o que me domina ao meu amado, o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu braço esquerdo ampare a minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e corças do campo: não acordeis nem provoqueis o amor até que ele o queira. É a voz do meu amado, vede, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando pelas colinas. O meu amado é semelhante a um servo, é como um filhote de corça. Vede, lá está ele, em pé no muro, olhando pelas janelas, espiando pelas grades. Aleluia. O meu amado me fala assim: levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já passou, a chuva cessou e já se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar, e já se ouve o arrulhar da rolinha em nossa terra. A figueira começa a dar os seus primeiros figos, as vinhas estão em flor e espalham a sua fragrância. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas da rocha, mostra-me o teu rosto.
Deixa-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto é lindo. Apanhai para nós as raposas, as raposinhas que devastam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele, ele cuida do seu rebanho entre os lírios. Antes que surja o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, e faze de semelhante ao servo e ao filhote da corça sobre os montes de Beté. De noite em meu leito procurei aquele a quem o meu coração ama, procurei-o, mas não o achei. Eu vou me levantar e percorrer a cidade, pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu procurei, mas não achei. 4, versículo 1. Como és linda, amada minha, ó, como és linda. Os teus olhos são como pombas por trás do teu véu. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Aleluia. Que vem descendo pelas colinas de Gileade. O livro de Cantares, ele fala a respeito de um amor sensual. O que é um amor sensual? É um amor de sexo. É um amor de sexo. Você vai encontrar aqui de maneira explícita, o sexo saltando aos olhos, muito claramente, em alguns momentos, inclusive, se você ler na igreja, você até ficará ruborizado, porque ele conta aqui um relacionamento sexual. Ele narra aqui, ali mais para frente, não no texto que eu estou lendo, mas um relacionamento sexual mesmo, onde ele olha para a mulher, ele fala dos seios da mulher e de outras partes mais pudendas, e a mulher olha para ele, e neste leito ali, eles falam a respeito das delícias sexuais, das delícias do sexo, ou como diz alguns historiadores, como diz alguns teólogos, desse amor sensual, desse amor de um homem com uma mulher, desse amor da mulher com o homem, que se realiza dentro de 4 paredes em cima de uma cama. E é por isso que muitos comentaristas, eles não aceitam o livro de Cantares como um livro escolhido ou de ser colocado no cânon. Por quê? Porque eles dizem não pode ser dessa maneira, mas ele foi colocado lá, e como diz um dos maiores sábios judeus, um dos maiores sábios judeus, ele fala: graças a Deus que Deus colocou no cânon sagrado, dos livros apostólicos, dos livros que são chamados de livros canônicos, graças a Deus que Deus colocou o livro de Cantares, porque o livro de Cantares, muito mais do que falar de um amor sensual, o livro de Cantares fala da alegoria espiritual, do afeto entre Deus e o seu povo escolhido, ou entre Cristo e a sua igreja. Aleluia. Ele fala dessa relação, ele fala desse relacionamento, ele fala dessa proximidade, ele fala dessa intimidade, E eu acredito, amados irmãos e amados queridos, que o poder da transformação da nossa sociedade, o poder de transformação dos nossos bairros, o poder de transformação do nosso Brasil, ele não vem de Brasília. O poder não está em Brasília, mas o poder está na restauração de um homem e uma mulher de Deus que anda nos princípios da palavra do Senhor, que anda nos princípios da Bíblia Sagrada. E é por isso que nessa noite eu e a pastora estamos aqui reunidos, nós dois, para ministrarmos a palavra, para falarmos a respeito de alguns fundamentos importantes e necessários para que a igreja do Senhor ela possa ser edificada, ela possa ser fortalecida a cada dia, a cada momento. É interessante, pastora, que no verso 9, do versículo do capítulo 2, ele diz uma coisa muito profunda, uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que o capítulo 1, verso 9, que diz assim a palavra do Senhor. O verso 1, aleluia. Eu te comparo, a minha amada, a uma égua das carruagens de Faraó. Ele está usando aqui figuras de linguagem,
figuras de linguagem a respeito da presença do Senhor. E no capítulo 2, o verso 7, ele diz: ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis nem provoqueis o amor até que ele o queira. Que não acordeis nem provoqueis o amor até que ele o queira. O que eu entendo aqui nesta passagem, que há o amor infantil, mas há o amor maduro. E a Bíblia fala que se você não estiver preparado, não é? Aqui fala de uma relação de casamento, mas também fala de uma relação da igreja. Se você não estiver preparado para um amor profundo, você não deve despertar o amor, você não deve desposar aquela mulher, você não deve desposar aquele homem. Por quê? Porque ele diz aqui: não provoqueis o amor até que ele o queira, aleluia, até que ele seja maduro, até que ele seja profundo. Porque o que adianta você provocar o amor e depois você se separar? O que adianta você provocar o amor e depois você não andar em unidade, você não caminhar em unidade? Então o amor que a Bíblia fala aqui no livro de Cantares, entre um homem e uma mulher, representando Deus e o seu povo, ou Cristo e a sua igreja, fala de um amor profundo, de um amor verdadeiro, fala de um amor maduro, e não dessas emoções que nós encontramos por aí, que quando termina a graça, que quando termina as sensações, que esse casamento já não é meu, este lugar já não é meu, e eu preciso então me encaminhar para uma outra fase, para um outro caminho, como se assim fora o que a palavra do Senhor ela diz, mas ela não diz isso. A Bíblia fala que o amor, ele é um fruto que só deve ser colhido em corações maduros e capazes de tudo sofrer e suportar. Em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, nós vamos ver ali o Senhor falando que é amor, e ele sai, pastora, daquela relação, né, do romantismo, não é? Uma casa, um cantinho, seus carinhos. Ele fala assim: o amor não arde ciúmes, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor realmente persevera, o amor ele não leva em conta os seus interesses, mas leva em conta os interesses da pessoa, não é? O amor não é cego, antes consegue medir os perigos de um relacionamento e risco em tomar decisões racionais. Se o amor for cego, ele não é amor, é algo muito barato, mas invadido por lixos emocionais, como pombagiras e exus, que tem lotado, né? Isso sim, sensualizado nossas mulheres, sensualizado os casamentos, não é? E isto não é amor. Amados, um galho ainda frágil e tenro não consegue suportar o peso de um fruto contaminado por uma bactéria maligna. Quando o fruto do amor é cultivado e colhido prematuramente, poderá azedar a sua vida. Está falando da imaturidade. É difícil para uma árvore ainda jovem conviver com frutos azedos, como a decepção, o abandono, a traição e incontáveis sofrimentos para o qual ela não está preparada. Acrescente-se ainda os riscos oriundos de reações impensadas, como gravidez prematura, promiscuidade, perda do amor próprio, né, ultrapassagens proibidas, luxúrias, doenças sexualmente transmissíveis e a possibilidade sempre presente de crimes passionais, que nós temos visto aí, uma mulher sendo morta aí a cada, 5 minutos, não é? A Lei Maria da Penha. Por quê? Porque o amor foi despertado, mas ainda não era tempo. Não é uma relação madura, não é uma relação profunda. Uma árvore, ela quando é infante, ela não consegue suportar pesos de frutos que estão ali doentes. E a nossa sociedade, amados, a nossa sociedade, ela tem produzido frutos, né? E muitas vezes, né, nós vemos isso nas gerações que vêm após nós, uma geração emocionalmente fraca, uma geração que anda se cortando, uma geração que tem o desejo do suicídio já entrelaçado ali no seu DNA. E o Senhor me disse a pastora, e nós estamos trabalhando nisso, e estamos entrando nesse mês, né, nesse mês tão poderoso, dos 30 anos do nosso ministério, nos levantando como um homem de Deus,
como uma mulher de Deus, neste púlpito aqui em Betesda, né, fazendo uma oração pela família, dizendo: Senhor, restaura o casamento, Senhor, restaura os relacionamentos, ó Deus, e traz de volta, Pai, de uma maneira muito profunda e de uma maneira maravilhosa. Aqui em Cantares, a gente vai ver tantas coisas, não é? A gente chega no capítulo 3 de Cantares e nós vamos ver que a mulher aqui era uma mulher imatura. Olha o que ela diz: de noite em meu leito procurei aquele a quem o meu coração ama, procurei, mas não achei. Eu vou me levantar e percorrer as cidades, pelas ruas, pelas praças, buscarei aquele a quem o meu coração ama, e eu procurei, mas não achei. Ele está falando da infantilidade da igreja, ele está falando da infantilidade do povo de Deus, porque a sunamita, quando ele queria entrar no leito dela, não é, e ter relações com ela, ela não permitiu, porque ela estava muito ocupada. Ela diz: eu estou muito ocupada. E ele diz: a minha cabeça está engeada, eu estou esperando na porta e você não abre a porta. Parece-me, pastor, aquele texto de Apocalipse, que Jesus ele está dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz, eu entrarei, comer e cearei. Mas a sulamita não deixou ele entrar. E dessa mesma maneira, amados, muitas vezes a igreja, muitas vezes os relacionamentos, muitas vezes os casamentos, eles têm sofrido uma praga, que é a praga da infantilidade, ou infantilidade da mulher que não sabe o seu papel, a coerência do seu ministério no meio da família. Eu digo ministério mesmo, porque é um ministério sacrossanto, o ministério da mãe, o ministério do pai, o ministério do marido, o ministério da esposa, e é tão sacrossanto que eles são os verdadeiros pastores da sociedade, são os verdadeiros pastores. Quando ela percebe aqui no capítulo 3 que ele foi embora, ela olha para ela e vê a sua infantilidade, e ela diz assim: de noite no meu leito procurei aquele a que o meu coração ama, procurei, mas não o achei. Ela fala: poxa, era para ele estar aqui do meu lado, mas pela minha infantilidade eu não abri a porta. Era para ele estar aqui do meu lado, mas pela minha infantilidade espiritual eu não estou mais com ele aqui do meu lado. Então ela diz: eu vou abrir a porta e eu vou procurar o meu amado. Então ela sai, a sunamita, que aqui ela está crescendo, representa a igreja do Senhor Jesus. Ela vai, ela começa: eu estou com muito amor no meu coração, e ela vai atrás dele, não é? Quando chega ali, né, no capítulo 4, ela já o encontrando, olha o que o homem, né, o que Deus, o amado diz para ela: como és linda, amada minha, como és linda, os teus olhos são como pombas por trás do teu véu, o teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo nas colinas de Gileade. É interessante aqui, amados, eu acho muito interessante, ela erra com ele, ela sai atrás dele, e ao invés dele atacá-la, ao invés de ele apontar o dedo, ele a elogia. Eu acho que uma das coisas que mais nos afasta no relacionamento e também na igreja é quando nós não somos reconhecidos, não é? E aqui você vê uma coisa muito interessante, uma série de elogios que são deflagrados pelo marido amoroso, né? E os elogios é o combustível que faz o amor decolar. O silêncio emocional é o mesmo que acionar o freio de mão de um carro que tenta subir uma ladeira íngreme. Lares experimentam um clima composto por notáveis variações climáticas, muito calor alternado por bruscas quedas de temperatura. Quando o termômetro da convivência registra tantos altos e baixos, pode ser um sinal de que a família está sendo invadida por coisas emocionais, pelas dificuldades financeiras. Já não há mais o reconhecimento. E aqui o homem maduro, que representa Deus, ele não vai dizer: você me abandonou, ele não vai dizer: você me deixou. Ele volta rapidamente com ela, ele reconhece que ela é emocionalmente fraca, ele reconhece que ela é emocionalmente uma menina, então ele vai a ela, ele não vai apontando os defeitos. Amados, nós vemos isso no meio da congregação, nós vemos isso no meio da igreja, né? Às vezes nós vamos passando o tempo e a nossa convivência, porque aqui estamos falando de todo tipo de relacionamento,
vai degringolando, vai esfriando, não é? O dia a dia de um marido e de uma esposa, ainda no Brasil, que voltamos a falar de inflação, é uma coisa muito difícil, não é? E muitas vezes, pelo estresse, nós começamos a nos arranhar, nós começamos a nos matar, quando aqui, né, no momento todo de crise, olha o que o homem da relação, né, ou o amado, ele diz: como és linda, amada minha, ah, como és linda, os teus olhos são como pombas por trás do teu véu, o teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Eu tenho uma proposta, amados, que Deus ele tem colocado no meu coração, e em todas as áreas, quando eu percebo crises ou dificuldades, porque nós somos seres em crise, porque nós somos seres em construção, né? Eu sempre digo, né? Perdoe a poeira, porque eu estou em construção. Quando você entra numa igreja cristã, você não deve procurar a perfeição, porque não é composta por homens, por anjos, mas ela é composta por homens, né, que estão sendo construídos, que estão sendo trabalhados, e é por isso que aquele que está mais à frente é mais maduro, consegue suportar aquele que é menos maduro ou mais imaturo, porque a imaturidade sempre acontecerá, porque os novos na fé sempre chegarão, não é? Quando isso é de adulto espiritual, isso já é terrível, não é? Isso já é terrível, mas a verdadeira graça da igreja é que a imaturidade seja só dos novos espirituais que vão nascendo, porque isso compete a eles ter, não é? E não dos mais antigos, queridos. E muitas vezes nós entramos num embate, não é? Quantas vezes eu e a pastora caminhamos por isso, né, pastora? Quando a coisa degringolava, né? Ministério, tantas lutas, a gente começava a se atacar. Uma proposta que eu fiz a pastora, e a gente tem decidido caminhar já há muitos anos, uma proposta que eu faço à igreja, dessa maturidade que a gente vem conquistando a cada dia, porque um texto que a Mary sempre fala, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Tem dias que você não enxerga nada no relacionamento, você não enxerga nada na própria vida da igreja, mas isso é para você continuar caminhando, porque é um processo que você tem que realmente caminhar. Amados, eu sempre digo, né? O amor, ele não é uma emoção, porque quantas vezes a pastora olhou para mim e ela deve ter pensado: eu não amo mais este homem. Ela nunca disse isso, mas eu lembro há uns 20 anos atrás, quando eu fiz uma pataquada, né, uma briga ali, ela olhou para mim e falou assim: você está me decepcionando, Geraldo, cadê aquele homem espiritual quando eu casei, né? Da mesma maneira, amados, eu posso dizer para você que tempos atrás eu não acordava, né? Eu amo Eliane, mas o amor, ele não está circunscrito a um sentimento, mas há uma vontade, há um desejo de amar, no sentido de busca. Mas quantas vezes que parece que não sobrou nada da relação, né? Quantas vezes parece que um está de um lado, outro está do outro. Isso, durante a caminhada, vão ter muitos dias difíceis, mas são nesses dias que a gente deve procurar, sabe, procurar olhar um para o outro e não enxergar os defeitos, porque os defeitos o mundo enxerga, Satanás ele enxerga, não é? Na quinta-feira mesmo, a velhinha está aqui, né? Glória a Deus, eu fico muito feliz. Naquela quinta-feira eu levantei, eu estava me sentindo, sabe, o cocô do cavalo do bandido, não é? Nada, eu brinquei até para ele: quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu? Porque as situações estão ao nosso redor, amados. Aí quando nós estivemos na casa dela, quando nós fomos fazer a live, eu lembrei da nossa conversa, eu lembrei da nossa caminho, ela dizendo, sabe, as lives têm me fortalecido. Eu falei: Senhor, aleluia, se uma só pessoa tem sido fortalecida, eu louvo o teu nome, porque uma pessoa tem o poder de salvar todo o Brasil, em nome de Jesus. É verdade. E isso, amados, nos leva a essa capacidade. E a minha proposta é para cada um de vocês: para cada ofensa, 2 elogios sinceros, não é? 2 elogios sinceros.
Oh, aleluia. Eu creio que você consegue encontrar no seu cônjuge pelo menos 2 elogios sinceros. Ninguém é tão ruim assim que não tenha 2 elogios. Então eu tenho que, no momento de estresse e nesses dias difíceis, né, às vezes nas crises do casamento, nas situações que vão surgir, e elas surgem e elas vêm, porque quem mente, amados, que está sempre no topo a vida inteira, não é? Como a Bíblia diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, não é? Quem não tiver pecado, mas olhar para o outro, né? E lembrar o que chamou a atenção, né? No casamento, e pelo menos fazer 2 tipos de elogios sinceros e verdadeiros. A gente tem tentado fazer isso, né, Lê? Amém. Tem tentado fazer. Eu acho que é mais fácil para você do que você para mim, porque você tem mais qualidades e eu mais defeitos, né? Mas é uma relação que a gente tem que procurar fazer. Quando nós estamos ali, falando assim: olha, você é linda, olha, você resolve as coisas de uma maneira tão grande. Esses dias eu estava falando para ela: nossa, Ali, você vê o problema às vezes na própria igreja, mas você não se enreda por ele, né? Você fica ali livre. Eu já me envolvo meio emocionalmente, não é? E ela não. Então isso é maravilhoso. E neste momento, junto com a mulher que Deus me deu, né, nós vamos falar sobre alguns princípios que têm norteado as nossas vidas, né? Eu poderia ficar aqui em Cantares a vida inteira, mas nós vamos fazer, e o nosso estudo foi junto, então eu vou ter que ligar aqui também o meu. Os irmãos, espera aí um pouquinho, glória a Deus, e nós vamos lá. Pode ir. Nós estamos aqui para pensar um pouco sobre a importância da unidade entre os casais, não é? Muitas vezes nós queremos dar um passo adiante no relacionamento, só que não há unidade, não há concordância. E aqui no nosso estudo nós vimos que nesses dias uma das grandes dificuldades do relacionamento é a comunicação, é a conversa, é o caminhar junto no mesmo propósito. Então nós temos visto muitos lares se desfazendo, e muitas vezes a pessoa fala: é por incompatibilidade de gênero. Não, é por falta de comunicação, é por falta de um entender o outro, é por falta de entrar no mesmo ritmo, nos mesmos sonhos ou nos mesmos projetos. Então nós vemos aqui que há uma necessidade de nós conhecermos e sabermos o que é unidade. A Bíblia ela vem permeando vários textos sobre isso. E uma das coisas que nós percebemos que Satanás, ele quer romper no relacionamento, é a quebra de unidade. Eu penso assim, eu penso daquele jeito, eu vou fazer do meu jeito. E muitas vezes nós nem queremos saber como é que o nosso marido ou a nossa esposa está pensando sobre isso. Então há uma quebra na comunicação, há uma quebra na unidade. E aqui na palavra de Deus, em Mateus 18, 19 a 20, diz assim: ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. Pastora, peraí, não tem nada a ver com casamento, mas diz aqui, olha só, uma coisa, pedirem, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem. Aqui não está falando especificamente da igreja, aqui está falando muitas vezes no nosso relacionamento. Às vezes nós estamos pedindo e não estamos conquistando, porque nós estamos pedindo não em concordância. Aqui fala em 2. Se na igreja já gera um efeito maravilhoso na intercessão, quanto mais no meio da família, quanto mais no relacionamento conjugal. E diz então, olha só, que esta bênção de Deus, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, por onde se acharem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Muitas vezes no lar nós não estamos buscando ao Senhor, nós não estamos pedindo a Deus, nós não estamos buscando a vontade do Senhor. Eu quero comprar um carro
top mega blaster que lançou. Eu quero construir a minha casa. A mulher sempre quer construir a casa, resolver a casa, equipar a casa, enfeitar a casa, limpar a casa. E o marido muitas vezes quer: eu quero meu carro, eu quero um som, eu quero luz de LED não sei aonde, eu quero um detalhe a mais ali, eu quero fazer aquilo. E aí gera um conflito muito grande, e acabam nem comprando a casa e nem comprando o carro, porque não há concordância, não há conversa. E aí então continua a palavra, não é? Também a falta de unidade impede Deus agir. A palavra de Deus nos mostra de modo bem claro que quando o marido briga com a sua mulher, algo acontece também na dimensão espiritual. Olha só que profundo. Quando eu estou brigada com o pastor e o pastor está brigado comigo, há uma situação no mundo espiritual. Sabe o que é isso? Abra-se uma porta para os demônios entrarem e sair no relacionamento. Aí vem o demônio do adultério, aí vem o demônio da depressão na mulher, porque meu marido não liga mais para mim. Abre portas até para a futura geração, para os nossos filhos, porque sentem inseguros no lar aonde está. Então diz aqui que há necessidade de que haja conserto, haja arrependimento, haja conversa. Nós vemos aqui em 1 Pedro 3,7 que diz assim: igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Deus, algo sério. Aqui, quando fala a mulher com vaso mais frágil, não é menosprezando ou diminuindo ou tirando o poder da mulher ou a importância da mulher na família. Aqui quando diz a mulher mais frágil, porque a mulher muitas vezes é movida pela emoção e os homens são movidos à razão. Então quando fala que a mulher é o mais frágil, é que a mulher muitas vezes vai chorar mais fácil. A mulher vai sentir aquela palavra dura, ou aquele xingamento, ou aquela palavra que foi dita, maldita naquele momento, vai ter um poder de ferir muito mais do que se ela falasse para o marido: você é um bobão, ele aí daí. Mas se ele falasse: você é uma bobona, ele me xingou de bobona, e a casa já cai. Mas aqui diz também, olha só que interessante: vivei com ela com entendimento. Entendimento. Maridos, procure entender a sua esposa. Procure saber da onde que ela veio, aonde ela foi formada, que maneira ela foi tratada pelos pais, os abandonos, as dores que ela tem. As mulheres da mesma forma, mas como o homem é racional, ele está muitas vezes pouco se lixando que a mãe não falou meu bebê quando ele tinha 12 anos. Mas a mulher muitas vezes já sente isso. Então aqui fala mais: como sendo ela herdeira convosco da graça da vida. Nós estamos vendo aí essa situação do Afeganistão, aonde eles olham as mulheres como um nada. Mulher não tem opinião, mulher não tem vontade, mulher não serve para nada, ou para alguma coisa só, né? Então o que acontece? Elas não são herdeiras da bênção de Deus. Mas nós que somos de Deus, nós sabemos que nós vamos herdar da mesma forma que o nosso marido vai herdar. Nós vamos reinar nós vamos herdar do Senhor Jesus todas as promessas que Ele tem para nós. E aqui diz também, nós somos herdeiros da graça do Senhor, e diz mais: para que não sejam impedidas as vossas orações. Então,
Se você está sendo um fracasso na sua vida, só está fracassando, o seu lar não está caminhando na promessa e na provisão de Deus, precisa rever como é que está sendo o relacionamento na sua casa. Como é que vocês estão orando? Como é que vocês estão buscando? Como é que vocês estão andando em concordância? Uma coisa muito comum que nós já temos falado aqui muitas vezes é a individualidade no relacionamento. O meu dinheiro, o seu dinheiro. Eu falo nisso, mas é apenas uma gota de água num balde. Porque não é só a questão do dinheiro. Se há um individualismo na questão financeira, vai ter um individualismo. A minha poltrona, o meu prato, o meu copo, você começa a separar e segregar dentro de casa, separando o que é o de um, o que é de outro. Eu tinha muito essa mania de falar: você pegou o meu, vamos dizer, o meu celular. Ele falava: seu celular não, nosso. Tudo que tem aqui é nosso. E eu era muito disso. Então, às vezes nós entrávamos em conflito justamente por causa disso, porque eu falava: é meu, é meu, é meu. E hoje eu estou ainda, volta e meia, eu dou uma resvalada, mas ele fala: nosso. Então nós temos que pensar nisso. Um casal tem que ser coletivo, né? Tem que ser meu e o seu e o nosso, não é? Também nós vemos aqui que a unidade traz consigo outras virtudes. Podemos ver isso nas figuras bíblicas, né? E aqui vai entrar num grande mistério do tabernáculo, e vai dizer que quando foi feito a tampa da arca, que coloca aqueles dois anjos virados um para o outro, aqueles anjos foi esculpido com uma única peça de ouro, para mostrar que não havia divisão no propósito de Deus, para mostrar que era uma peça única. E esse é o mistério do casamento. Nós somos únicos, nós nos tornamos um, nós temos que andar em concordância um com os outros. Glória a Deus. É tão interessante isso, amados. É tão profundo isso, a unidade, que se nós entendêssemos que a unidade ela remove limites. Quando um casal ele se torna um e fala uma só língua, sem discordância, eles removem os limites diante de si. Deus pode agir livremente num ambiente desses, mas basta perder a capacidade de falar a mesma língua que tudo se perde, não é? Lá em Deuteronômio, não é? Capítulo 32, no verso 30, Moisés ele olha para o povo e ele conclama aquele povo ao grande exército, mas há uma grande unidade, não é? Há uma grande unidade. E ele vai dizer a eles, vai falar a eles: um de vós fará fugir a 1000 dos seus inimigos, mas 2 de vós farás fugir a 10.000. O poder da unidade, o poder do marido e da esposa junto, o poder da igreja junto. Ele fala: um de vós fará fugir 1000, mas 2 de vós fará fugir a 10.000. E é isso, e é nesse centro que Satanás ele trabalha no casamento, né? A mulher diz amarelo, o homem diz azul. Na igreja também, nos relacionamentos nós vemos isso. E quando ele consegue colocar a divisão no meio do casal, quando ele consegue colocar a divisão no meio da igreja, ele já venceu a guerra. Ele já venceu a guerra. É por isso que Moisés ele olha para eles e ele diz declaradamente, fala: se nós nos unirmos, se nós como casais nos unirmos, se os casais da igreja se unirem, se o marido se unir à esposa, se a esposa se unir ao marido, se houver uma cadeia dentro da igreja de famílias unidas, nós faremos Satanás cair em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aleluia. Nós faremos o índice de morte cair, nós quebraremos o poder da corrupção dentro do relacionamento, amados. Mas aí é que está a grande coisa. A pastora vai daqui a pouco dando continuidade. Mas quando nós fizemos, amados, de missões, nós descobrimos ali, eu entendia
que a maior falência, né, na questão missionária era a falta de dinheiro. Nós descobrimos uma igreja que os missionários estavam na Índia, era uma igreja até da Assembleia de Deus, e os missionários estavam lá, e um dia o pastor resolveu, nós tentamos com este casal de colocar pedras, né, de mármore na igreja, e parou de mandar o sustento para os missionários no campo, e eles ficaram em polvorosa e tiveram que ser ajudados por próprias pessoas ali da comunidade para voltar ao Brasil. Mas a grande questão não era apenas o financeiro, né, pastora? Não. Mas era os relacionamentos. Porque para ir para um país transcultural, você não pode ir sozinho com a esposa, porque você surta, porque é muito difícil, a cultura ela é muito forte, não é? Ela é muito forte, então você tem que ir com equipe. A maioria dos casais que voltavam é porque não se davam bem com os outros casais, é porque não tinha unidade, e a maior questão do campo missionário não é junto com o dinheiro, né, com a provisão da igreja, porque a igreja se manda sobre o dinheiro, esquece o missionário lá, né, deixa o missionário lá. Nós lidamos com vários missionários com crise de identidade, com crises existenciais por causa desse abandono da igreja, mas a maior crise era, amados, a unidade, o relacionamento. O que nós vamos fazer no campo, como nós vamos trabalhar, de que maneira nós vamos trabalhar, isso atinge o casamento. A mulher quer fazer de uma maneira, o homem quer fazer de outra maneira. Não há o que? Né, o equilíbrio de 1 Coríntios capítulo 13 do amor, o amor que é maduro, o amor que não suspeita, que não arma ciúmes, que não busca para si, mas busca o que é do outro, e há um consenso, né, para ter um consenso e para ter realmente uma vitória, né, é necessário essa unidade. Ele é tão forte, amados, ele é tão forte, que Deus determina isso, que quando Deus, ele quis, né, separar o povo ali na Torre de Babel, ele deu uma linguagem a um e deu uma linguagem a outro, que dali se originaram, né, as nações da terra. Por quê? Porque quando não há unidade, né, quando nós brigamos, e algo tão sério que nós descobrimos, não é? E isso a gente já provou entre nós. De repente a gente está a semana ali discutindo, e a gente vir para a igreja e perceber que no mundo espiritual o nosso poder é limitado, porque a Bíblia diz que quando não há unidade, quando o marido não anda junto com a esposa anda junto com o marido, quando esta unidade é quebrada, cessa lá no céu também. E muitas vezes dizemos: por que Deus não está abençoando a minha casa? Porque a sua mulher está andando de maneira diferente da sua, porque o seu marido está andando de maneira diferente. Isso nós trazemos para dentro da igreja também, e cultuamos no mundo espiritual, né? Porque a Bíblia diz que ele cessa pelas brigas, pelas contendas no relacionamento matrimonial, ele cessa ali as bênçãos do céu, ele cessa as respostas à oração, ele cessa de falar com aquele casal até que eles se arrependam, né? Porque, como diz ali no livro de Efésios, capítulo 5, o homem e a mulher é a representação de Cristo e a sua igreja. Aleluia! Cristo e a sua igreja. Um outro fator ou um outro ponto importante no relacionamento é a questão da transparência. Nós muitas vezes não desenvolvemos essa comunicação e não somos transparentes. Até tem um livro que diz: a mulher é o pé de cabra e o homem é a ostra, porque o homem se fecha em si e ele quer que a mulher descubra, não é? Por que ele está daquele jeito, ou porque queimou arroz, ou por uma outra situação, mas a falta de transparência dele falar: olha, eu estou chateado porque teve esse problema no serviço, eu estou chateado porque você me humilhou ou me desfez perto de seus pais, ou isso ou aquilo. Não, ele se cala, fica parecendo uma múmia ambulante dentro de casa. Por quê? Porque ele se fecha, e a mulher fala: o que foi? O que aconteceu? O que foi? O que aconteceu? E então essa falta de transparência muitas vezes traz um desgaste muito grande. E aí não é só, aí vai
vai acumulando a falta de unidade, a falta de transparência, né? A mulher muitas vezes está entristecida por algumas situações de intimidade ou por algumas situações no relacionamento, ou ela gostaria de ser tratada com mais carinho, e às vezes, como eu preguei na outra vez, o marido trocou, né, no Texas, né, e aí dá uns coisas assim, e a mulher fica sem graça. Então tudo isso parece coisas assim, é brincadeira, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. É até interessante que quando Deus ele criou a Arca da Aliança, ele colocou um querubim de frente para o outro, não é? Você vê que a Arca da Aliança ela tinha 50 centímetros e ela é feita de madeira de acácia, que até hoje nós encontramos muito no Monte Sinai, né, Bíblia? Ela é toda retorcida, porque ela fala da nossa humanidade. Nós em Cristo somos natureza retorcida, nós em Cristo não tínhamos graça, não andávamos sem Deus. Mas aí eles tinham que pegar aquela madeira que representa também a humanidade, a divindade de Jesus, as duas naturezas de Cristo, que o pastor José pregou tão bem, deu uma aula tão boa, né? Na quarta-feira passada, falando sobre isso, as duas naturezas de Jesus. Então, aquele artífice, ele tinha que pegar aquelas madeiras retorcidas, bater, mas sem ouvir barulho, porque no templo o trabalho não poderia ter barulho e não poderia suar, né? Um sacerdote ele usava linho, ele não poderia suar, porque representava o quê? Que nenhum sacrifício do homem pode chegar até Deus, nenhum esforço do homem pode chegar até Deus, só através de Jesus. Amém. E só por Jesus, e só através de Jesus é que um casamento ele permanece, mas não apenas permanece, mas ele é feliz, ele é profícuo, ele é cheio de frutos. Por quê? Porque está em Cristo. Então eles pegavam aquela madeira retorcida, né, ajeitavam ali e depois pegavam placas de ouro e colocaram dentro ali, né, do propiciatório, colocaram ali dentro da arca, e depois eles fizeram o quê? 2 varões, porque a arca era para ser colocada, né, nos ombros, porque deveria haver peso. Muitos dizem, mas o peso da glória de Deus, o Senhor disse que nós deveríamos levar o peso dele. Às vezes o ministério é um peso, às vezes o casamento também se torna um peso, não é? Mas nós não podemos desistir e fazer igual Davi, pegar a arca e colocar, né, num carro novo, à semelhança dos filisteus. E o Senhor diz, não é dessa maneira que vocês carregaram a arca, vocês têm que carregar o meu peso. E lá em Hebreus diz, o Senhor nos chamando para fora do arraial, o Senhor nos chamando para fora de Jerusalém, para receber também a maldição juntamente com ele, ou seja, para sofrer os vitupérios de Jesus. E quando ele olha ali para os seus discípulos que queriam sentar do lado do outro, ele disse, vocês podem comer o meu sangue ou beber a minha carne, comer a minha carne ou beber o meu sangue. Ou seja, a vida cristã muitas vezes ela é recheada, né, de desafios, e o casamento também. Mas aí, queridos, os 2 querubins eram colocados sobre a arca. O que acontecia? Um querubim estava olhando para o outro. É o princípio realmente da transparência no casamento, da transparência nas relações, nos relacionamentos até mesmo dentro da igreja. Você já percebeu que quando nós não somos transparentes, nós temos dificuldade de olhar no olho do outro, não é? Às vezes, dentro de um relacionamento matrimonial, pastora, já tem homens que não conseguem olhar nos olhos da esposa. Por quê? Porque está com uma amante ali no WhatsApp, porque está traindo, às vezes não traiu fisicamente, mas já traiu emocionalmente. Tiago ele diz que nós ficamos grávidos, não é, do pecado. Ninguém que cai de uma hora para outra. Ninguém que esfria de uma hora para outra. Ninguém que vai embora de uma hora para outra. Nós vamos nos engravidando, não é? E Tiago ele diz, né, o pecado sendo gerado, ele consuma ali a morte, não é? Então é muito importante os querubins que representam adoradores, não é? Os querubins representam uma nação sacerdotal, uma nação de adoradores, de relacionamentos firmados no Senhor, de relacionamentos firmados na verdade, porque só a verdade nos libertará. Aleluia! Esse versículo não é o chavão ali do nosso presidente, mas é um poder de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o problema, pastora, é que hoje os meus relacionamentos
já não há mais olho no olho, não é? Olha bem forte aqui nos meus olhos, que eu vou olhar nos seus olhos também, não é? A gente já não tem mais essa cumplicidade, não é? A gente vai gerando isso, mas a gente perde no caminho, e a gente precisa, meus amados, a gente precisa dessa cumplicidade. Amém. Às vezes a mulher mesmo, não é? Precisa disso. Muitas vezes, nessa coisa de transparência, eu estava pensando, pastor, né? A mulher muitas vezes já perde o interesse, né? Não se cuida mais, né? E de repente bota dentro de casa uma empregada linda, né? Unhas bem feitas, cabelo bem arrumado, e não entende que o homem ele é mais visual, não é? A mulher é mais emocional, ainda que isso não dá base para ser safado, não é? Mas ela não entende e já não olha nos olhos do marido, não é? Porque se olhar nos olhos do marido, vai perceber que já não olha direto, não é? Vai perceber que as emoções estão tumultuadas, vai perceber que alguma coisa está acontecendo. E o Senhor está restaurando isso dentro da igreja. Amém. Amado, está restaurando isso entre nós. A gente percebe claramente que a transparência ela é necessária. Quando nós vamos abrir o coração, a vaca já foi para o brejo, né? O boi já foi para o brejo, já levou o bezerro para o brejo, o casamento já não está mais certo, a mulher finge que ela está acreditando no marido, o marido finge que está vivendo com a mulher, e muitas vezes, amados, o leito matrimonial se torna algo degradante, algo que era para ser puro, porque ali representa Cristo e a sua igreja, porque não há mais a transparência, não há mais, né, a verdade nos olhares, não nos olhamos mais, não buscamos mais a verdade um do outro, né, de estarmos ali falando, olha, abre o teu coração, vamos conversar, não vamos deixar o sol se pôr sobre a ira, não é, pastora? Vamos estar juntos ali. Também, seguindo isso que você está falando, aqui fala sobre a unidade verdadeira, exige que haja remoção ou acerto de pendências. Porque a coisa mais terrível é quando você está numa discussão e aí, mulher é muito disso, fala assim, você lembra que 1900 e tralalá bolinha, você me fez isso, você não me disse que me amava, você não comprou aquela flor, você não me deu aquele presente, não é? A mulher muitas vezes fala mais, porque ela guarda mais. Ela lembra, é aquele filme desencapado que o pastor Cláudio fala, ela está ali, de repente ela lembra do que o camarada fez há tantos anos. Então diz aqui em Provérbios 27:5, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então é melhor você ter uma DR, pelo menos de 2 em 2 meses, vamos colocar disso para não ficar muito chato, mas assim, você sentar. De vez em quando não. Quando não me favorece, eu não gosto. Agora, quando favorece, aí tá, beleza. Você fala dinheiro, ela o quê? Aí você tem uma DR, ela não é comigo, eu não estou aqui, eu estou abstraída do que você está me dizendo. Eu falo, Li, para, você vai me ouvir, porque você precisa ouvir isso daí, né? Então, é essa necessidade, não é? De nós fazermos a repreensão, não na frente, nós estamos num grupo de casais, aí eu vou resolver repreender o meu marido de alguma coisa. Terrível isso. A exposição do marido ou a exposição da esposa em um grupo é a coisa mais terrível que tem no relacionamento. Eu acho que isso pode começar com coisas pequenas, né? Como eu disse, a gente vai perdendo a especialidade, não é? Quando a gente namora, a gente tem todo um métier, não é? A gente se cuida, não é? A gente chega, a gente vai embora. Quando nós casamos, a gente começa a olhar o outro como um objeto da casa, não é? No primeiro ano a gente chega, oi amor, cheguei do serviço, que toca. Não é ali, não é? Vem o segundo ano, no terceiro ano você já entra, e homem é muito assim, né? Já vai tirando a roupa, a cueca é o último que fica ali no limiar, né? No limiar ali do banheiro, não é? E já vai para lá, e a única coisa que você já fez a minha janta, e nós vamos perdendo essa especialidade, nós vamos perdendo a capacidade de olhar nos olhos. Isso também acontece dentro da igreja, porque eu me lembro, pastora, de uma passagem de Jesus, quando Jesus já estava ali íntimo dos discípulos, os discípulos já tinham perdido
surgindo, né? Aqueles rococóis que tem no primeiro momento que você conhece, não é? Se leva um amigo para sua casa, você lava toda a casa, você arruma, você dá um café naquela xicarazinha mais bonita, não é? Conforme o tempo vai passando, nós vamos perdendo a especialidade. Nós recebemos a pessoa de qualquer jeito, dormimos com qualquer roupa, né? Aquela roupa de candidato que tinha antigamente, às vezes manchado de ovo, não é? A mulher, marido, às vezes, né, vai ali deitar, não escovou os dentes, vira para a esposa e ela então desmaia. Bem, se está dormindo, eu desmaiei, vai escovar seus dentes. E de repente Jesus, ele ali na relação, porque é uma relação, amados, que nós tivemos como igreja, uma relação de família, a gente vai se aplicando, não tem jeito, amados, o mais irado vai se aplicando com aquele mais irado também, sabe, as dificuldades vão surgindo. Jesus, ele viu isso e falou assim: espera aí, discípulos, vamos ali numa sala, vamos nos retirar. Ele se retira para um lugar com os seus discípulos para renovar relações. Renovar relacionamentos. A Bíblia diz, pastora, que ele tira a roupa. Tira a roupa é você se desarmar. Nós estamos numa comunidade muito armada. É vermelho contra azul, né? É petista contra bolsonarista, né? Vivemos polarizações as mais diversas. E ele então começa a trabalhar. Brinca, mas olha aqui para mim, pastora. Olha aqui para mim as diferenças aqui surgindo no mundo, né? E de repente eles falam assim: vem cá, discípulos, né? João, Pedro, vocês estão muito obrigados, porque João é irado. Pedro era aquele brincalhão, não é? Que me dava assim. E ele tira a roupa, põe uma toalha e vai lavar os pés. Isso que ele está dizendo. Se tratem com respeito, voltem, né, às primeiras considerações, né? Tenham especialidade nos relacionamentos de vocês. Digam boa noite, digam bom dia, digam como está, como foi o seu dia, né? Às vezes, como a pastora disse, o homem, ele é, né, uma ostra, a mulher é um pé de cabra, não é? Tem até um livro para casar sobre isso, né? O homem ostra, a mulher é pé de cabra. O homem quer ficar em silêncio, a mulher está lá: o que você tem? O que houve, não é? Quer dizer, o interessante, querido, era que houvesse o equilíbrio entre os dois. Amém. Né? Que a gente pudesse dizer o que está nos doendo antes das coisas degringolar, que a gente pudesse dizer o que está errado com a gente antes de caminhar para algo mais terrível. Porque às vezes, pastora, no relacionamento de casal, e às vezes na igreja também, nós estamos guardando pequenas coisas, não é? Vamos guardando pequenas coisas. Quando nós vemos, nós criamos um monstro dentro da gente, né? Então é tão importante. A mágoa nunca vem de uma coisinha só. O quê? A mágoa nunca vem de uma situação Vamos falar para as pequena. mulheres. A mágoa nunca vem de uma situaçãozinha pequena, né? Às vezes a mágoa, ela vem do acúmulo dessas coisas que a gente vai deixando e não fala. E uma das coisas aqui que é interessante falar, que ser franco ou franca não significa ser grosseira, né? Eu posso falar a verdade, eu posso dizer o que eu penso sem querer apunhalar o outro que está ouvindo, né? Sem querer, muitas vezes, ferir o outro, mas ter um equilíbrio, ter uma prudência. E uma das coisas também, pastor, que é interessante, é o princípio da concordância. Lá em Amós 3:3 diz assim: como andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Não é? E também fala até mais, no 4 vai falar até a questão de poder se aquecer, não é? Nós temos visto muitas mulheres com muitos frios emocionais e homens também passando por muitos frios emocionais por não ter essa concordância. Eu estava até falando, pastor, essa noite eu dormi só com uma manta e eu senti frio. E aí ele falou: mas por que você não me chamou? Eu falei: você estava dormindo, não ia te acordar falar para pegar outra coberta para mim. Mas às vezes é isso, esse frio emocional, não é? Muitas vezes a pessoa passa sozinha, não é? Então até em Amós fala justamente isso. Mas aqui faz esse questionamento: como andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? A ausência de acordo é uma porta aberta para o diabo. Quando Paulo escreveu aos Efésios, falou sobre dar lugar ao diabo. Fez dentro de um contexto que é o de pecados
que acontece nos relacionamentos. Diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Muitas vezes dentro do nosso lar o que mais tem é ira. Muitas vezes o falou uma coisa, você já responde de uma forma atravessada. E tem um texto também que fala que a palavra branda desvia o furor, em Provérbios. Então, se eu já estou com a tendência da ira, meu marido vai falar assim: oh, mas por que você colocou isso? Ah, eu coloquei isso porque eu quis e pronto. Nossa, que medo. Dá medo, né? Aquela gatinha vira uma leoa, ou o gatinho vira um leão, porque também não é tão santinho não. Mas o tom da nossa fala vai determinar como é que vai acabar a noite ou o dia. E até aquilo de português, né? Emissor e receptor, né? A linguagem, ela precisa ser bem falada, também bem entendida. Eu posso falar para você: eu te amo. Eu disse: eu te amo, mas eu estou agredindo, né? É a linguagem e é também a maneira que eu ouço. E o duro é que na minha linguagem e também no meu ouvir tem uma série de traumas que a gente carrega na vida, que às vezes a gente ouve uma coisa e pensa outra. Até naquele livro, né, que a gente fala sempre, a gente estava comentando com o Marcos e com a Meire, a gente foi tomar um sorvete, e naquele livro Veredas Antigas, o marido ele convida a esposa para tomar um sorvete, ele chega lá e diz assim: isso aconteceu de fato, né? Fala assim: você pode escolher o que você quiser. E a mulher olha lá e escolhe o mais caro, né? Aí ela fala: eu quero isso daqui. E o marido olha e fala assim: homem é mais ligado ao financeiro. Nossa, mas isso é caro. Aí ela diz: eu também não quero mais, não é? Ela falou: mas que foi bem? Não quero mais. A mulher se fechou. Ele disse: isso é caro. Ela entendeu: eu não valho este preço, não é? Porque às vezes o nosso ouvido está tomado de traumas, os nossos olhos também estão. Ele apenas queria dizer que era o mais caro, mas ele queria comprar para ela, mas ela entendeu que ele não queria comprar, que era muito caro para ela, que ela não valia o preço daquilo. Então, aquilo do português mesmo, eu preciso me expressar bem, e você também precisa me ouvir bem, porque Satanás, ele é o que? Intermediário, ele está no meio do casal, ele está no meio da igreja. Nós temos a tendência de, como pessoas, entender de uma forma errada, não é? De uma maneira errada. Às vezes eu chegar da igreja e falar assim: nossa, Helena, você já não fez a janta, não é? Eu entender que você não fez a janta porque você não está nem aí comigo, não é? E entender que não, porque você está cansada, você estava esperando, como você disse aquela vez. Não, bem, não sei se foi uma desculpa que você arrumou. Eu quero fritar o peixe bem quentinho para quando você chegar, né? Quando você, eu acho que você me deu um caô ali, não é? Eu falei: eu estou chegando, eu já quero comer. Você: não, Geraldo, aqui eu quero deixar bem crocante para você, não é? Eu disse: então nós vamos tendo essas dificuldades. E imagine na igreja, pastora, imagine nos relacionamentos de igreja, em que cada um foi formado numa cultura, cada um carrega às vezes um trauma na alma, cada um carrega uma dor no coração, um abandono que às vezes ainda é presente. Jesus salvou, Jesus curou, mas estamos nesta terra, estamos sendo transformados, como nós precisamos, não é? Dessa coisa da concordância, dessa coisa, né, de falar assim: não, querido, olha, é isso que está acontecendo, vamos orar juntos, vamos clamar juntos, porque um povo, né, e aqui em Bethesda, se nós nos unirmos, o pastor Marcos não vai ter trabalho de nos levar a fazer a pintura, não. Nós vamos até pagar além deste prédio, porque 2 de vós perseguirão a milhares, aleluia. O poder da sinergia, não é? O poder de unir a minha fé à sua, o poder de não estarmos separados ali como casal, o poder de estarmos juntos, mesmo em coisas que podem nos separar. Nós decidimos: isso não vai nos separar, isso não vai me colocar num polo diferente do teu, né? Fazer igual, né, o amado, não é? Por mais que a esposa tivesse deixado ele para fora, não é? Por mais que a esposa, né, tivesse dormido de calça jeans, né? E ele volta e ele fala assim: minha amada, minha querida, minha abençoada, não
não é? Ele não joga o fel, não é? Ele não joga aquilo que você falou, não é? Às vezes as pessoas elas confundem verdade com crueldade. Ah, eu sou sincero. Não, você é cruel. Não, você é cruel, você está sendo cruel. Então é importante, a gente precisa ir terminando. Um outro ponto, caminhando aqui para o final, o casal deve decidir juntos. Larilarala, isso é difícil. Muitas vezes a gente hoje, pela independência financeira das mulheres, né, ela já vai. Eu não sei o que foi esses dias que o pastor falou assim: ué, mas você já comprou? Eu já comprei, já entrei no Mercado Livre, que tem essa facilidade, não é? Mas você nem me falou, porque a gente às vezes está tudo tão fácil, que você não vai esperar o pastor voltar para perguntar, não, e isso acaba sendo um erro, e é um erro meu. Porque lá em casa a gente conversa muitas coisas que vai fazer, o que vai comprar, tal, mas às vezes eu me resvalo nesse Mercado Livre ou no shopping, né, meio? E a gente acaba fazendo as coisas muitas vezes sem ter essa concordância, sem discutir junto, principalmente quando se refere à criação de filhos. A coisa mais terrível é a mulher autoriza e o marido desautoriza, ou vice-versa. Primeiro, eles nunca conversaram sobre que cultura nós vamos seguir, né? Nós precisamos qual estar é a juntos, linha de educação. Porque uma criança ela percebe quando o casal está separado e ela vai trabalhar manipular com os dois. Mas daí a gente precisa realmente terminar. Tá, então continuando, só para terminar. Ei, pastor Geraldo. Outro ponto aqui. Tratando com os desentendimentos. Nós já falamos muito isso. Como é que nós vamos lidar com os desentendimentos? Pastor, então nós temos que, as mulheres têm que ficar assim, com amém para tudo? Não. Você pode expor o seu pensamento e dizer, não vai dar certo. E maridos, mas segue junto. Ouçam, porque muitas vezes nós estamos muito certas. Aliás, quase sempre. Irmãos, vou só contar uma experiência, tá? Nós estávamos pintando a casa e o pastor ganhou uma tinta que era Mega Super Blaster tinta, que era assim a tinta mais perfeita para pintar um azulejo. Deixa eu falar que estava engasgado isso aqui, sempre eu quis falar e não podia. Eu te disse, coisa que o marido quer morrer quando a gente fala isso, mas quando tem uma oportunidade assim, a gente entrega. Diante de todo mundo, né? Não, eu peguei e falei assim para ele: não pinta essa parede do banheiro por causa a umidade, e vai ficar feia essa parede cinza, né? Era tão bonitinho em branco. Ele falou assim: o banheiro também é meu, e pintou. Passado 2 dias, aquela tinta foi saindo. Aí ele foi perguntar pro Alexandre: Alexandre, o que eu faço? A tinta está saindo. Aí o Alexandre deu um toque lá, e agora a parede está a coisa mais linda, uma obra de arte, metade branca, uma parte azul, uma parte roxa, uma parte cinza. E toda vez que eu vou tomar banho lá, eu fico assim. Aí um dia ainda vou falar: eu te disse. Diante da igreja, né? É verdade. Ela falou para mim quando não pinta, e agora eu estou desesperado porque eu sou esteta, né? Ela já leva mais assim. Eu entro naquele banheiro, falo: meu Deus, o que eu fiz? Eu estou tentando arrancar, não consigo arrancar, né? E está mais encalacrado, sujou mais a parede. Realmente eu não vi. Uma coisa que a mulher tem, amados, ela tem visão mais comprida, mais distante mesmo. A mulher falou, presta atenção, a mulher não sabe, ela sabe do caminho. Nós vamos encerrando. A Eliana, ela tem um senso de humor muito peculiar, não é? Ela me faz em um momento assim que interessante, que o senso de humor dela não é de contar piada, que nem aquela piada que ela me contou, que eu falei, eu não dei risada, eu fico olhando para ela assim,
horário, mas às vezes ela faz umas coisas que sabe, que mexe, que me faz rir. Eu era muito fechado tempo atrás, eu nasci com alma velha, eu digo isso sempre, eu sou um homem de alma velha, eu tenho mais de 100 anos, né? Quem lê psicologia sabe o que significa isso daí, né? A janela de Harry também, né? As visões do nosso interior, né? As visões da nossa alma. E a Eliana, quando nós nos conhecemos no seminário, não é? ela começou a me relaxar. E eu também comecei a deixar a Eliana um pouco mais, não é? Mais séria, ela levava tudo na flauta, tudo na brincadeira, então a gente se misturou muito, não é? E esses dias a gente estava, a coisa gostosa de estar junto, né? A coisa gostosa de caminhar junto, porque se a gente esquecer o senso de humor, sabe? Se a gente não tiver senso de humor para algumas coisas, a gente morre, amado. O relacionamento, você já casou com alguém que é muito bravo, que é muito irado, que não consegue? É terrível, né? Quer dizer, eu estou com o Marco aí, né? O Marco de longe a gente ouve ele. E a gente de carro, né? A gente andando lá de carro e dirigindo, eu sou muito de ler. Eu peguei uma mania da Eliana, que a Eliana tinha no começo do casamento. Ela lia todas as placas de onde era. Ó, Geraldo, daquele carro, eu sei de onde. Eu peguei a mania, ela deixou a mania. Falei, mais um toque que eu adquiri, não é? Então eu passo o carro por mim, eu leio a placa, vejo se a placa dá algum nome, não é? Às vezes dá um nome, fala ali, deu free ali, né? Fria livre. Eu queria uma placa desse carro aqui, porque eu sou liberto em Jesus. A gente vai conversando do relacionamento. A gente passou em frente a um barbeiro, não é? E o barbeiro está escrito assim, barbeiro do homem fiel. E ela na hora falou assim, talvez por isso que está vazio, né, Geraldo? Eu ri na hora. Eu falei assim, nossa, está lá, ele não sei o que quer dizer aquilo, mas está lá, o barbeiro do homem fiel. Eu falei, olha ali que interessante, será que ele é crente? Eu falei, o barbeiro do homem fiel, ela virou assim, é por isso que está vazio. Eu falei, gente do céu, né? Gente do céu. E aí a gente dá risada no carro. E aí as situações que são mais difíceis, não é? Elas têm o poder de nos levantar, né? Em tempos onde eu tinha essa coisa muito emocional, de receber muito forte todas as coisas, não é? De ver as coisas em matizes muito fortes, com tintas muito fortes, não é? Eu venho perdendo com o tempo e muito eu agradeço a Eliana, sabe? Por ela dizer, Geraldo, isso vai passar. Geraldo, nós já enfrentamos isso. Ela dá uma gargalhada, ela sabe, alguém falou alguma coisa, aí ela brinca, fala, se ela soubesse os defeitos que eu tenho, né, que são tão maiores do que esse, aí ela ri, eu acabo rindo também. E no mesmo momento eu sei que eu também influenciei, não é? Influenciei num caminho onde, sabe, de uma profundidade maior. E o nosso relacionamento foi muito baseado assim. Eu sempre digo isso. Quando eu vim pela primeira vez aqui em 84, na casa da Eliana, eu lembro que ainda tinha o São Francisco, aquele mercado? Santo Antônio. Santo Antônio, né? É lindo, ali nas Nações, a gente passou na frente ali, não é? E eu fui na casa dela e eu lembro que era um tempo da mãe dela com muita depressão, com muita tristeza, e mal saía do quarto, né? E eu e a Eliana ali novos, você já tinha se formado, né? Se formado, eu me formei. Uma vez que você eu me formei em 89, né? Em 85, a primeira vez que eu vim aqui em Bauru. E aí eu falei, Li, vamos orar, que a gente sempre orou muito, né? Lá no seminário eu declamava para ela o livro de 1 Coríntios. Eu li o livro de 1, você vai terminar ali. Pode só um minutinho, né? Eu deitava no colo dela e lia o 1 Coríntios como se estivesse declamando para ela, né? Olavo Bilac, que é um dos que eu mais gosto, não é? E tantos outros, né? Carlos Drummond de Andrade, e agora José, tantas coisas lindas. E de repente eu fui orar com a Eliana, e ali orando com ela, na sala da casa dela, 2 meninos ainda de seminário, eu falei, Li, aconteceu alguma coisa muito séria com você. E é no 3º mês, e ela ali parada, eu tinha esses arrobos, né? Eu era muito mais profetão naquele tempo, hoje eu já não sou tanto. Ela falou assim, mas o quê? Falou assim, sua mãe tentou te abortar. Eu falei, não sei de nada disso. Falou assim, sim, vamos orar, Deus vai nos mostrar o mês, lembra? E aí Deus me falou assim, Felipe, no 3º mês, finalzinho do 3º mês, não é? Aí a Eliana esperou um tempo, foi conversar com a mãe dela, e assim nós fomos nos descobrindo, né?
E Eliana foi conhecendo o mundo do Espírito Santo. Ela era muito batistona. Quando eu cheguei no seminário, eu ia orar, e eu orava muito, gritando. Ela saía de dentro da capela, ela falou: não vou ficar com o pentecostal, e agora fica abusando do pentecostal aqui, não é? E a gente foi crescendo emocionalmente. Mas diga para a gente terminar, para o povo ir embora para casa, né? Só 3 versículos aqui rapidinho, que é para nós sairmos com ele no nosso coração. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que um boi cevado com ele o ódio. Melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carne e contenda. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Então aqui em Provérbios está falando dessa questão, não é? Às vezes é melhor você estar comendo um ovo frito, uma salada, ou só uma salada, ou só um arroz e feijão, em paz, em harmonia, do que ter fartura e viver dentro de uma casa, dormindo com o inimigo, ou um ambiente estressante que você não quer permanecer. Então, nós como cristãos, como evangélicos, nós temos que brilhar a luz de Cristo no nosso lar, para que as pessoas queiram desta luz que está em nós, que reflete na nossa casa. Amém, queridos. Nós estamos terminando. Nós queremos neste momento pedir que você fique de pé, se possível, que você feche os seus olhos. Neste momento eu vou pedir que a pastora faça uma oração, né? Feche os seus olhos, fique de pé, neste momento, e